de suas áreas de interesse. No meu caso, a área de música, ainda que eu tinha, naquela ocasião, já outras experiências. Mas prestava atenção na Funarte, uma fundação muito recente, eu entrei lá, ela tinha apenas 1 ano de vida, em que era uma ordem de que tudo que se produzisse dentro daquela casa tinha que se ter 3 unidades para o Centro de Documentação e Pesquisa naquela ocasião. Então, esse é um bom exemplo, ainda hoje, para muitas instituições públicas no país, de que é necessário guardar o que se produz, sobretudo no âmbito dessas esferas de cultura, de órgãos ligados à questão da cultura. E, no final, como havia dito antes, no final dos anos 90, quando o governo convocou, e eu tive a oportunidade de estar representando o Ministério da Cultura e a própria Funarte, num encontro em Brasília, para conversarmos sobre a questão do governo eletrônico, que até hoje isso ainda não ficou um pouco claro, quer dizer, na medida que o governo pode oferecer serviços na internet. Bom, lá fui eu, como representante da instituição, ouvir do que se tratava isso. Na ocasião, tinha-se muito recurso para isso, mas, infelizmente, aquele apagão da parte elétrica e tudo mais, acho que atrasou um pouco, mas esse governo, nessa primeira e segunda gestão, continua trabalhando numa direção bastante importante. É um trabalho bastante complexo, a questão de ofertar serviços ao cidadão na internet. Eu digo isso porque acho que se antecede um pouco a apresentação, porque, quando eu fui para lá, e ouvi, e estava diante de representantes do Correio, do aeroporto, de uma série do Ministério da Fazenda, de portos, e lá estava a cultura. Eu disse, bom, serviços, né? O que é serviços na área da cultura? Eu fiquei pensando e adaptando, né, no pensar ali em ouvir outros colaboradores naquele momento, e de que, evidentemente, eu precisava voltar para o Rio e expor a alguns colegas e a própria direção da Funarte. E pensei o seguinte, bom, na área da cultura, o mais importante como identificação de serviço é a informação, que é justamente a área, né, de interesse nossa aqui, a documentação, a preservação, a questão do acervo. Bom, então, esta é a base importante. E, naquele momento, coincidência ou não, alguns meses depois, naquela gestão, eu fui convidado para montar uma rádio virtual na Funarte. Associei o que absorvia naquele momento com a questão do governo eletrônico, que chamava o governo eletrônico, chamava-se IGOV, enfim, e PING, hoje, atualmente chama-se PING, então, uns nomes muito engraçados, as pessoas, nós tínhamos problemas de equipamento dentro da casa, e, naquele momento, as pessoas diziam, mas você ficou louco? A gente está falando de serviço, nós estamos com problema de computador, como é que vai ser esse negócio? Serviço? Então, eu faço livro, a Funarte faz disco, a Funarte faz partitura, isso é serviço. Eu falei, não, mas o conceito desse serviço, isso são produtos. Nós precisamos entender o que o cidadão, e aí vamos pensar, o cidadão jovem, 14 anos, ou então uma jovem senhora, né, lá pelos seus 60 anos, que está fazendo dança, ou esse rapaz que está no início da sua escola de teatro, na Unirio, e ele quer saber sobre a área dele. E, naquele momento, a nossa instituição, a Funarte, ela tinha um site em que ela vendia os departamentos de arte. Mas o que será de arte? Ou então, tratava a questão como artes cênicas. Primeiro, as pessoas precisavam saber o que é arte cênica, quais são as artes que compõem a arte cênica. Isso já era um desafio. Então, como a questão do governo eletrônico é um assunto muito interessante, mas não é a nossa pauta, mas serve de base do porquê foi criado o canal Funarte, com que objetivo, e muita coisa ainda precisa. Acho que é uma pequena contribuição inicial no âmbito de uma fundação do Ministério da Cultura, mas a questão fundamental que norteou a construção disso foi a questão de ofertar, numa perspectiva de serviço, facilitado ao cidadão. E nós temos uma dificuldade que a gente, quer dizer, nós não percebemos nas nossas áreas, né? Mas certamente na área do corpo de pessoas que estão aqui, nós da área de teatro ou de música, a gente fala com a gente mesmo e a gente se entende. Agora, quando você vai falar isso com pessoas que são iniciantes, as pessoas não sabem, como eu citei o exemplo, mas quais são as artes que compõem as artes cênicas. Então,
a primeira coisa fundamental que já aconteceu naquele momento no site da Funarte foi, pelo amor de Deus, bote aí a palavra teatro, dança, circo, ópera, mímica, para as pessoas procurarem os departamentos de acordo com a sua área de interesse. Então, assim, nascia a questão desta rádio. Mas a Funarte, como eu havia dito antes, guardou tudo que fez desde 1977. A Funarte tem um nome, uma capilaridade muito grande por diversos projetos na área da música. O Instituto Nacional de Música, que teve excelentes diretores, fizeram trabalhos maravilhosos e contribuíram, entre outras áreas, evidentemente, contribuíram com essa capilaridade de você ter o nome da instituição tão conhecido quanto o da FUNAI ou quanto de um ministério qualquer. No meu caso, e em particular, por conta de me dedicar à área da música popular, eu comecei a viajar pelo Projeto Pixinguinha em 1978. E todos os espetáculos eram gravados em fitas rolo, pelo grande Franklin Justo, que foi um dos primeiros técnicos, eu diria, a gravar, sobretudo, música de concerto na Sala Cília Meirelles, e isso, tipo, ao vivo, experiências, naquela ocasião, bastante interessantes para a não existência das tecnologias que existem hoje. Então, a Funarte guardou esse acervo todo do Projeto Pixinguinha, de 30 anos que ele fez esse ano, em fitas, rolos e até em cassete. Toda a programação, para vocês terem uma ideia, foram 225 shows, que equivalem, cada show tem em torno de 20 músicas, equivale a 4.000 músicas. Eu não vou nem citar os nomes, porque todo mundo fez o Projeto Pixinguinha. A Sala Funarte, também 30 anos, são mais de 16.000 músicas, sem contar as bienais de música brasileira contemporânea, que nós recuperamos todas as gravações, inclusive as duas últimas, que estavam no MIS com a Valéria, quando, por ocasião da sua vice-presidência lá, junto ao Edino, grande Edino Krieg, maestro, nós pegamos os dois festivais da Guanabara que deram início às bienais de música contemporânea. Então, nós temos todo o acervo da Bienal recuperado. Fizemos um projeto com a nossa Santa Petrobras, né, que nos patrocinou essa digitalização, quer dizer, essa mudança dessa mídia, porque essas fitas maravilhosas da 3M, hoje não se tem nem ideia de se o CD vai durar tanto quanto as fitas 3M, BASF ou qualquer outro tipo de marca. Mas elas... a captação foi extraordinária e a gente tem um material excelente que foi todo digitalizado num primeiro momento. Então, esse trabalho foi muito em conjunto com o apoio total do Centro de Documentação, do qual a Helena está à frente até hoje, e num momento muito particular, porque a Fundação, com a extinção dos órgãos de cultura em 90, o SEDOC de hoje é um centro de documentação que tem a maior referência de artes cênicas por conta da Fundacem, quando foi extinta, que foi incorporada pela Funarte, a Fundação do Cinema Brasileiro e a própria Funarte. Então, é um conjunto de acervo extraordinário, com mais de 1 milhão de itens, né? Então, a base dessa rádio foi a questão do acervo. Mas, evidentemente, por conta das instituições que foram incorporadas à Funarte, essa rádio, a rádio ela é traduzida na internet, teve até uma gestão que chegou lá e disse que deu antena. Não, mas a rádio é na internet, não tem antena. E nós estamos falando da questão na internet, tudo é muito recente. Mesmo em 2000 para cá, né, aquele boom todo que se falou, né, que o que vai acontecer e tal, tudo isso está muito novo ainda, recente. De que forma essa fundação ia se expressar na internet? Se ela tem outras artes, como as artes cênicas, que são várias, tem as artes visuais, né? Ainda que tivesse um trabalho na música de concerto, na música popular, bastante grande. Vale lembrar também que a Funarte, já em 2000 e 2000 e pouco, já havia também digitalizado os seus CDs, que eram os seus LPs, produzidos final dos anos 70 e nos anos 80, com vários grandes personagens, não só da música popular, como da música de concerto, também já estavam em CD. Então, esses CDs já digitalizados anteriormente, evidentemente que iam fazer parte da programação da rádio, como fazem nesse momento. Então, eu vou, para me nortear e deixar provocar vocês para que a gente depois possa conversar um pouco mais, porque os assuntos são todos interligados aqui. Acho que aqui é uma demonstração de uma instituição que procurou
o caminho da difusão, porque ela tem estatutariamente na sua missão, ao contrário de algumas outras que têm uma missão de guarda, de preservação. Mas a Funarte, cabe a ela, dentro da sua missão estatutária, difundir. Então, a questão de acervo, né, em vários encontros que todos nós aqui participamos, essa é uma questão crucial, né, o acesso, né, a difusão desse acervo. Como é que eu permito que, eu sempre brinco, dizer assim, e no Acre? Como é que chega lá no Acre? Né? Eu fico telefonando para cá, erro no telefone, não é nessa instituição, é naquela outra, como é que eu faço? Né? E essa ótica, que é a ótica que eu não me perco, que eu vou espero não cansá-los, em estar insistindo na questão do serviço, de facilitar o pesquisador e o interessado. Então, vamos ali para a primeira tela, por gentileza. São poucas, não são muitas. Está lá, o canal Funarte é um veículo de difusão da Fundação Nacional de Arte, criado especialmente para a internet. É interessante notar que o Ministério da Cultura, até então, até 2 anos atrás, não tinha nenhum veículo de difusão. Ele não tem jornal, não tem revista e não teve TV. Teve uma pequena experiência no governo do Fernando Henrique, no final de uma televisão, mas que ficou a cabo, mas não deu conta das missões enormes que o Ministério tem. Esse projeto teve os recursos, como está lá, do próprio Ministério da Cultura, através do Fundo Nacional de Cultura, e da Petrobras. Mas a ação da Petrobras, em várias outras instituições, como já foi dito aqui, tem sido de fundamental importância para que a gente realmente possa permitir o acesso. Por favor, vamos à frente. Está lá. Então, quer dizer, são questões... Essa questão da produção, nós estamos muito mais numa ótica, existem vários formatos em que a gente trabalha esse tipo de produção em termos de entregar ao usuário um formato que a internet possibilita. Não em gerar, porque já temos que dar cabo nessa difusão, que é gigantesca, né? Então, essa produção, entenda-se aí como a elaboração do próprio formato, a difusão, sim, de programas, não só que a própria Funarte esteja executando, mas, sobretudo, dar cabo desses formatos dessa produção que vem do acervo, né? Na questão de você disponibilizar a memória e os diversos assuntos que o Centro de Documentação tem. Mais adiante, por favor. Está aí. E a outra, já pode dar o clique na outra também, que fica completo. Nesse caso, a nossa pretensão, modesta pretensão, é que a gente tenha nesse veículo, por conta dessa capilaridade apenas da própria instituição, em que você chega até hoje, em qualquer estado do Brasil, os jornais noticiam, né? Técnico da Funarte, eles citam muito isso, né? De que essa instituição consiga aglutinar, num dado momento em que a gente construía isso, algumas pessoas até diziam assim, mas tem o Google. Né? Dava aquela jogada. Houve muita resistência, a própria instrução do governo eletrônico lembrava de que as instituições, ao trabalhar a questão da sua visão na internet, teriam muita resistência. Mas, absolutamente, se você não é da área específica de uma dessas áreas da arte, e mesmo, no caso aqui em particular, a música, se você vai ao Google, se você não conhece, você não sabe que a Academia Brasileira, o endereço, talvez, da academia, ou você não sabe como procurar, né, você é jovem, não conhece, você, muito bem, foi no Google, chegou lá, 4.000, 10.000 coisas sobre Camargo Guarnieri. E aí, como é que eu vou achar? Né, no meio desse universo. Então, essa nossa pretensão, vamos dizer assim, é concentrar um conjunto de links, né, depois a gente vai mais adiante falar sobre isso, que possa dar às pessoas no âmbito nacional, que é a ocupação da Funarte, é se preocupar no acesso do ponto de vista nacional, para que seja uma referência de um conjunto de informações e links. No caso ali, no momento, o Ministério, por exemplo, tem um programa que agora recentemente foi que novamente não foi inaugurado a proposta do programa Mais Cultura, dizendo que tem recursos de 4,7 bilhões para áreas bastante carentes, e ele é a intenção do ministro um investimento muito grande nesses pontos de cultura. E esses pontos de cultura, em síntese, são todos equipados com essas novas tecnologias e
estão ancorados em alguma instituição local no município, né, uma biblioteca ou na prefeitura, e há uma orientação no sentido de que os agentes ali, a comunidade, produza dentro do que a instituição, do que a internet propicia em termos de formato, produtos culturais. O canal Funarte, também por conta da missão da Funarte, vai se ocupar mais adiante de ser um veículo de difusão do que se está fazendo nos pequenos municípios e nesses pontos onde há o desenvolvimento dos pontos de cultura, para que ele seja um vetor do que se produz, né? Não só o que a Funarte faz, absolutamente, ainda que é importante a questão da difusão do acervo, mas também mostrar a diversidade da produção cultural dentro das áreas de atuação da Funarte. Mais adiante, por favor. Essa era uma questão que eu sempre fui muito questionado quando eu voltava, e em um dado momento, a gente ainda não tem isso no ar, por várias questões ainda técnicas e também de recursos. Nós levantamos em torno de quase 4.000 itens, com informações preciosas no sentido de ter o endereço, o CEP, o telefone, o link. E isso é uma gestão que precisa ser feita com muito cuidado, com uma gestão muito séria, porque essa credibilidade está toda associada a isso. As pessoas não podem visitar esse site e encontrar informações que não, enfim, que não permitam a essa primeira missão que eu tanto estou chamando a atenção, que é ofertar o serviço, facilitar o acesso das pessoas. O próximo, por favor. Bom, isso, evidentemente, que é o ponto crucial, é a valorização da cultura brasileira. Mais adiante, por favor. Por favor. Nós temos condições de acessar a internet? Eu queria mostrar como essa página se movimenta desde do primeiro acesso ao canal Funarte. Ele pode ser acessado www.funarte.gov.br/canal Funarte, você entra direto. Se você esquecer alguma coisinha, vai pelo site só da Funarte, www.funarte.gov.br, e você vai encontrar no alto da direita o link para o canal Funarte. Essa primeira página, enquanto ela vai carregando, é nossa intenção de que essa página traga as principais manchetes dessa programação. O canal Funarte estreou em 7 de agosto do ano passado, num período não muito feliz por conta da eleição presidencial. Nós não fomos muito eficientes na divulgação, porque, ao divulgar órgãos de governo, naquele momento, a gente tinha impedimentos legais. Então, mas a gente tem se esforçado para que isso chegue ao conhecimento de todos. Então, essas circunferências ali dão um panorama da programação, e nós editamos 16 semanas no período de agosto até novembro. A programação, de acordo com as dinâmicas da internet, da necessidade do internauta perceber a dinâmica do site, senão ele não volta lá, tem sido por semana. Evidentemente que você muda as fotos, né? Essa entrevista do Paulo Outram é muito interessante. Nós colocamos agora, no domingo mesmo, essa entrevista no ar, porque foi uma entrevista feita por telefone. Nós temos todo equipamentos, como a CBN, por exemplo, podemos entrevistar os artistas de diversas áreas de expressão em todo o Brasil, via telefone. É um equipamento chamado híbrida. É de fácil, barato e permite, evidentemente, conversar sobre técnicas de especialistas. Pretendemos explorar isso muito nos estados, porque é muito importante a gente trabalhar com a perspectiva de outros estados. E você, logo ali abaixo, você tem, naqueles desenhozinhos,
todos os discos que a Funarte, como eu disse anteriormente, ele produziu em LP e passou para LP. Isso sempre está mudando. Você pode, ali clicando em um daqueles, não vai ser o caso agora, para não tomar o tempo de vocês, você pode ouvir o CD inteirinho. Né? Não precisa ir. Hã? Já já a gente vai mostrar um exemplo para vocês, porque tem outras coisas e o tempo é curto. Eu deixo para vocês depois em casa, de noite, com calma. Né? Tá bom? Então, essa primeira página é isso. Se você clicar em cima de Paulo Autran, por exemplo, coloca só o mouse. Então, ali já tem do ladinho uma explicação, tá? A entrevista do Paulo, abre um player, você tem a entrevista dele imediatamente, sem nenhum tipo de problema. Temos Tônia Carreiro, que eu vou mostrar daqui a pouco, volto lá depois para mostrar uma galeria interessante, e a área de circo ali, ele tem uma manchete, enfim, o programa Estúdio F e outras questões. Vamos adiante, para poder eu cumprir o previsto nessa nossa planilha. Bom, a Rádio Funarte, vamos lá. Essa é a página da Rádio Funarte. Deve estar meio pequenininho para vocês, mas lá no primeiro nós temos... No primeiro, quero dizer, ali naquele cardápiozinho, isso, vertical. Nós temos lá o programa Estúdio F, que é um programa que nós conveniamos com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e, nesse momento, nós exibimos esses programas todas as quartas e domingos, com reprise no domingo, e a Rádio Nacional de Brasília também replica os programas aos domingos na rádio AM e FM em Brasília. Eu gostaria de chamar a atenção que, veja só como as coisas nem sempre são tão fáceis nas articulações que são necessárias para que a gente realmente linke pessoas e instituições, independentes dos acervos. Somente agora, no ano de 2006, os discos da Funarte tocaram pela primeira vez de forma sistemática numa rádio. Eu acho isso um absurdo no nosso país. Né? Aqueles CD, LPs, e mesmo depois em CDs nos anos 90, como eles não fazem parte, Custódio Mesquita, Camargo Anieri, vai tocar aonde que não seja na Rádio MEC? Ou pelo bom gosto de todos nós em apreciar o que é bom da nossa cultura. Mas a primeira vez que conseguiu-se acertar um convênio aonde os discos da Funarte pudessem estar sendo rodados como um programa de 53 minutos e por aí vai. Né? O convênio ainda precisa estabelecer outros gêneros de música e, assim, até há um interesse de que a gente possa, num futuro próximo, fazer um programa voltado para o circo, por exemplo, que é uma área que é muito carente e precisa estar... Olha, já falta 10 minutos. Vamos adiante. Pois é, nós estamos, num momento, com 1.500 músicas, em 9 diferentes sessões, vamos lá. É pautado pelo estímulo às produções independentes, claro. Todos os artistas que fazem o show na Sala Funarte, atualmente, ou no Projeto Pixinguinha, nós gravamos ao vivo e 2 dias depois já está disponível na Rádio Funarte, e eles também oferecem seus discos, e a gente elege 3 músicas da produção deles para tocar na rádio. Com isso, você mistura os discos todos e toda a diversidade atual da música brasileira e faz uma bela salada na rádio. Vamos lá? Está aí. Esses shows acontecem nas salas da Funarte, não só na Cássia Eller em Brasília, Sidney Miller no Rio, na Guiomar Novaes em São Paulo. Mais adiante. Já falei sobre isso, mais adiante, por favor. Está aí os CDs. Eles têm essas 3 divisões. 23 CDs de música popular, 27 de erudita e 14 de música em folclore. Vamos adiante. Está aí o Estúdio F, que é fruto dessa parceria. Vamos adiante. Por exemplo, esse é um exemplo de galeria que a gente vai mostrar no finalzinho, mais adiante. Você pode ouvir, você pode... Tá aí, essa sessão, nós do acervo do SEDOC, o ano passado, começamos nas artes cênicas, com um primeiro formato, criamos um conceito muito importante, de que homenagearíamos os principais atores que estivessem com 80 anos trabalhando ou continuassem trabalhando acima dos seus 80 anos. Então, nós tivemos, à frente, mais um clique, tivemos o privilégio de
entrevistar todos esses com galerias, com fotos, que eu vou mostrar umazinha no finalzinho só, e todas as galerias são com trilha sonora dos discos de Guarnieri, de Guerra Peixe, enfim, uma trilha sonora de primeira, que vocês vão poder depois apreciar com mais calma. Mais à frente, por favor. As galerias iconográficas, o acervo do SEDOC tem uns postais, que é uma coisa de você realmente se emocionar na época em que as pessoas não escreviam muito cartas ou aproveitavam os postais para mandar suas correspondências da Europa para cá. Então, foram digitalizados muitos desses postais, que tem galerias de postais, vocês vão poder conferir lá. O acervo do Carlos Moscovitch é importantíssimo, porque ele cobriu o teatro brasileiro no Rio de Janeiro, de 1940 a 1980, com 90 mil, na verdade, são 90 mil peças, não peças teatrais, mas 90 mil itens, além de cenários e cenografia de Santa Rosa, Pernambuco de Oliveira, Jane Rato, e está lá, Napoleão Freire e Luiz Carlos Ripper. São galerias muito bonitas também, todas com fundo musical. Mais adiante, por favor. Um pequeno exemplo estático. Mais adiante, por favor. Também sobre o teatro. Suzana Freire também, mais um exemplo. Galeria do Circo, nós temos uma escola de circo que funciona há muitos anos, nós temos também não só as informações necessárias para que todos possam se inscrever, aqueles que se interessam, mas também temos várias entrevistas com os fundadores, com as pessoas que trabalham lá, de forma que o Brasil inteiro possa ter acesso a esta área. Mais adiante, por favor. Temos também uma área de multimídia que pode exibir vídeos dessas áreas de atuação da Funarte, e estamos bastante interessados em, futuramente, poder ofertar à sociedade, através de editais, vídeos. Eu acho que vídeo vai para um festival, vai para o outro, mas depois fica guardado que nem uma fotografia na gaveta. Então, eu acho que os produtores interessados em exibir vídeos dessas nossas áreas de atuação, acho que vai ser muito importante poder ofertar essa produção que fica muito restrita. A TV a cabo e a TV aberta não prestigiam esse tipo de produção. Mais adiante, por favor. Bom, também nos preocupamos, evidentemente, em homenagear Pascoal Carlos Magno, que fez 100 anos de nascimento, Oscarito, também 100 anos de nascimento, o nosso grande maestro Radamés Natali, os 170 anos de Carlos Gomes, fizemos uma galeria, e os 10 anos da morte da grande atriz Dulcina de Moraes. Mais adiante, por favor. Bom, todo tipo de entrevista das áreas de expressão, debates sobre a área da dança, muito interessante a experiência que tivemos o ano passado, com esse elenco de pessoas da maior importância, que sempre tem o que dizer, sobretudo para aqueles que estão iniciando na área das artes, mas até para nós que tem muitas curiosidades sobre as informações que essas pessoas nos passam através do telefone e das entrevistas que estão disponíveis no site. Mais adiante, por favor. Serviços, está aí. Nós temos uma área de links e serviços, nós disponibilizamos, no momento, 26 leis de incentivo à cultura, de forma que todo o Brasil possa acessar a lei de Londrina. Se eu vou fazer alguma coisa, quem sabe, com incentivo fiscal na região sul, você, na área de links da gente, você acessa diretamente a lei, e o link permite colocar você de cara com a lei e imprimir, de todas as 26 leis disponíveis, além da lei federal, né? As secretarias de cultura de município e de estado, para que os produtores e os artistas saibam qual é a política ou a disponibilidade de suas galerias, de sua política de oferta de trabalho para os artistas, de forma facilitada. Mais adiante. Bom, aqui, desculpe, é muito importante, também tem um destaque ali para a Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, onde ela disponibiliza um trabalho que a Funarte iniciou com uma pesquisa dos discos gravados em 78 rotações. É muito importante para os pesquisadores conhecerem o início das gravações no Brasil. Mais adiante, vou deixar para que vocês lá. E, para fechar,
já que o tempo deve estar esgotado, volta no site, por gentileza, naquela primeira página, e a gente pode terminar deixando para vocês. Na Tônia Carreiro, vamos clicar ali na Tônia Carreiro, por gentileza, essa grande dama do teatro. E, por favor, deixa carregar um pouquinho as fotos que vão começar a aparecer aqui embaixo. Um minutinho só. Slideshow, por favor. Ali ao lado você tem Saiba Mais. Abre uma outra tela onde você tem um resumo biográfico pequeno. Não é a nossa intenção ofertar tudo sobre a vida das pessoas. Para isso existem as pesquisas, mas sim dar um norteamento a quem procura os assuntos que estão disponíveis. Você não acesse lá agora não, por favor. Lá você tem esse resumo biográfico e lá também você tem acesso à entrevista exclusiva que ela nos concedeu em sua casa. O slideshow é para ofertar um pequeno panorama do que o SEDOC dispõe sobre essa grande atriz. Evidentemente, nós, por exemplo, agora com o falecimento do Paulo, nós pretendemos trabalhar em cima de todas as peças que o SEDOC tem disponível de Paulo Autran e deixar o Paulo Autran sempre no ar. A intenção de homenagear os artistas com 80 anos é deixá-los permanentemente no ar. Navalha na Carne, que foi um divisor de águas na carreira da atriz. Bom, a gente termina assim, e esse primeiro momento, eu agradeço muito pela atenção e espero que vocês possam visitar o canal Funarte. Anotem o endereço www.funarte.gov.br/canal Funarte. Muito obrigado a vocês. Eu pediria licença à mesa, quer dizer, parabenizando a todos pela beleza, né, da explanação. Estou emocionado aqui com tudo que eu ouvi. Eu pediria só, eu até pedi à produção e aos organizadores, se eu pudesse acrescentar, já que nós temos aqui o professor e maestro Ricardo Acuchan, dizer que nós podemos colaborar um pouquinho com a memória também, porque estamos fazendo e construindo um site sobre as bandas de música no estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que vocês acessassem, que é www.asbamrj.com.br. asbamrj, tudo junto, .com.br. Tem história das bandas, fotografias, projetos realizados, o Sem Gato na Tuba, que nós... está lá no ar, que nós realizamos graças à Santa Petrobras. Umas notícias de ordens. Solicitamos que vocês preencham, por favor, todo o questionário que foi distribuído e que entreguem realmente preenchido o questionário, porque isso vai facilitar muito o trabalho da equipe da Redarte para próximos seminários, próximos encontros, e vai enriquecer muito. E sugerimos também que vocês, no intervalo aqui hoje, possam visitar as exposições que estão aqui no CCBB, em particular a Lusa, e também a biblioteca no 5º andar, que tem um acervo de música, a coleção Maestro Mozart de Araújo, ok? E nós vamos passar agora para os debates, e depois nós temos a apresentação aqui das pessoas que estão colaborando e patrocinando e ajudando a realização do Redarte. A nossa estagiária vai às poltronas e vocês podem endereçar à mesa todas as perguntas dessa manhã altamente enriquecedora em termos de memória brasileira. Bom dia. A pergunta é para o professor Ricardo. Aqui. Sobre a bibliografia musical brasileira,
eu queria saber como é feita a indexação dos artigos, como vocês tratam os assuntos que são dados. Vocês falaram que trabalham junto com a Hilme. Esses assuntos são dados em inglês, em português. Como é que vocês fazem a indexação desse material? Para cada entrada, nós temos uma ficha padrão, com todos os dados, desde autor, título, editora, data. Na maioria dos casos, um pequeno resumo do conteúdo, as palavras-chave, e esses dados são todos a identificação do informante, onde aquela obra pode ser encontrada, em que biblioteca, se for uma obra muito rara. E esse material nós mandamos para o Hilme em português, porque lá no Hilme existe um bibliotecário que é brasileiro e ele se encarrega de fazer a tradução para o inglês. No Hilme, os títulos dos trabalhos são dados na língua original, mas vem sempre uma tradução para o inglês do significado daquele título. Então, esse é o nosso comportamento. Antes da próxima pergunta, a Mary pede para que vocês não saiam, porque nós vamos ter uma surpresa aqui depois no final, uns prêmios e umas coisas muito boas para todos nós. Minha pergunta vai para o Ricardo e também para o Paulo. Eu gostaria de conhecer, saber um pouco como é que está sendo planejada e feita a conservação do material das bases de dados e do material digital, dadas as mudanças e os avanços tecnológicos.